Bom, continuando aqui então, agora a gente vai dar uma olhada na parte de rasters, né? Raster nada mais é que uma imagem, né? Eu tenho aqui dentro do QGIS, então esse quadriculadinho no ícone, esses aqui são elementos raster. A gente já teve contato com eles, né? Mas agora a gente vai usar, né, outro raster aqui para colocar dentro do nosso projeto, né? Tem o link aqui embaixo, o link direto do próprio site da SEDA e também o link direto aqui para o download, né? Para chegar nele é meio chatinho, tu tem que seguir esse caminho aqui dentro do site, mas basicamente a gente vai estar aqui dentro do site, certo? E aí aqui a gente tem, claro, biomassa do mundo inteiro, né? Mas a gente vai usar aqui apenas a biomassa ali da nossa região, né? Aqui tu tem a coordenada norte-oeste, né? E assim por diante do mundo inteiro. Rolando aqui então, a gente encontra daí a biomassa da região que a gente está estudando, no caso aqui, S20W60. Só tem que tomar cuidado que a gente tem dois arquivos aqui no site, ó. E aí a gente vai baixar esse AGB Major, que é o maior deles aqui. Clicando uma vez no download, ele vai baixar aqui o arquivo. Feito o download do arquivo, a gente já tem o arquivo .tif aqui, né, que é um formato comum, padrão, para raster para o QGIS, né? Vou pegar ele e arrastar para dentro do QGIS. Nota que agora a gente já tem ali uma sobreposição, né, da imagem no nosso projeto. Vou desligar aqui então a elevação que a gente fez, os contornos. Vou jogar a área do imóvel lá para cima, mover ao topo. E aí a gente já tem aqui uma sobreposição para começar a trabalhar. Nota que essa imagem, né, como é uma imagem lá do site, ela vem em blocos, né? E aí eu tenho aqui que esse bloco engloba a área. A gente tem que analisar sempre se a nossa área está dentro do bloco, porque a partir disso a gente vai usar agora a ferramenta de recorte de raster, né? Então tá ali, ESA CCI Biomass. E aí agora a gente vai fazer o recorte aqui para manipular essa informação. Não tem mistério, posso selecionar qualquer um dos dois. Eu prefiro sempre selecionar a fonte de dados primeiro, né? Vou em raster, e aí eu vou Extraction, recortar raster pela camada máscara. Clicou uma vez, abriu o nosso menuzinho aqui de recorte. Camada máscara vai ser a própria área do imóvel. Selecionei aqui a área do imóvel. E aí aqui no atributo sem dados sempre coloca o 9.999, certo? E aí aqui recortado máscara, clica nos três pontinhos, salvar arquivo. E aí a gente vai lá para nossa área de estudo e eu vou salvar aqui então, essa aqui vai ser a biomassa. Salvei aqui a biomassa. Agora eu posso dar um executar e ele vai executar aqui o recorte dessa informação. Feitoria, agora a gente pode desligar aqui a nossa camada referência, né, que a gente baixou lá do site. Vou passar aqui para baixo para organizar melhor. E aqui a gente já tem então o raster de biomassa da nossa área recortado. Vamos pegar aqui, dar um propriedades, vou colocar aqui a biomassa como falsa cor, vou deixar verde, dar um aplicar OK. E agora a gente tem aqui o raster de biomassa, né? E aí aqui na esquerda a gente tem os valores ali, de 0 a 298. Se eu quiser refinar e deixar ele um pouco mais bonito, eu posso também vir aqui em configurações e trocar aqui de mínimo e máximo para médio e desvio padrão. Ou aqui a precisão estimado, eu posso deixar rápido, mais lento, né? E deixar em mínimo e máximo também. Ele vai dar uma mudada aqui, vai deixar um pouco mais apresentável aqui o raster, certo? Feito isso, então, a gente já fez toda a parte de recorte. Aí agora, como que a gente extrai informações aqui de dentro? Né? Aqui a gente tem no menu à esquerda a caixa de ferramentas de processamento. Nessa parte aqui é muito importante porque eu vou usar basicamente essa aba aqui de ferramentas. Ó. Eu vou clicar na setinha e a gente vai ter uma série de ferramentas aqui dentro do próprio GDAL, né? Que é um plugin que vem junto com o QGIS. Aqui dentro a gente vai ter basicamente as estatísticas da camada raster, né? Dando um clique inverso aqui nessa ferramenta eu posso colocar ela nos favoritos, e aí ela já fica aqui em cima para mim também, né?
e eu já sei que aqui dentro tem as ferramentas que eu preciso. Aqui eu marquei então a estatística da camada raster, mesclar camadas vetoriais, recortar o raster, né, e o report da camada raster. Caso eu tenha algum valor estatístico aqui que não esteja muito coerente, né, eu sempre faço um report para verificar se esses valores estão dentro. Um exemplo aqui, por exemplo, vou tirar a estatística da biomassa. Eu vou deixar aqui como um temporário e vou dar um executar. E aí aqui a gente já tem a média, o desvio padrão, né? Ele apresenta para nós. E aqui tem um arquivinho também, caso eu queira, né, só verificar. Mas já aqui, se eu der um report da camada raster, ou seja, a tradução aqui ficou meio estranha, mas é um report, né? O report ele vai me mostrar dados daquela mesma camada, porém, vai me mostrar alguns dados diferentes. Vou dar um executar. E aí eu vou clicar nesse link aqui azul e vou abrir esse arquivo que ele me mostrou. E aqui dentro a gente tem uma série de dados que não mostra lá na estatística, né? Por exemplo, contagem de pixels totais daquela área ali, daquele raster, né? O tamanho dos pixels está aqui em cima. Toda a referência, a parte de referência, a extensão dele, ou seja, o quadrante que ele está localizado, né? E aí aqui o mais importante que eu sempre observo é o no data, né? Se a gente tem um no data muito baixo, né? E a contagem de zeros aqui, ó, eu sempre comparo um com o outro, né? Internamente a gente tem zeros ali dentro, né? Geralmente em regiões que não estão com um valor muito alto, né? Ou, por exemplo, região onde tem algum rio, alguma água, né? Ele vai dar zero. Porém, se o valor zero estiver muito alto, se destacando muito, né, em relação aos outros, e o no data estiver baixo, significa que o nosso recorte aqui não deu muito certo, né? Então eu sempre abro o report para ver, né, essa comparação aqui. E claro, aqui dentro ele vai te mostrar daí alguns valores, né? O valor, contagem de pixels e o valor que deu em cada um deles, né? Caso eu queira pegar e jogar numa tabela isso aqui depois e, né, fazer todo um estudo da área mais aprofundado aí, usando software externo, certo? Ok, então fizemos o report, fizemos a estatística aqui, vou dar um fechar, estatística, agora eu vou salvar essa estatística aqui no arquivo, né? A gente está lá na área de estudo e eu vou salvar aqui como estatística, stats, biomassa, né? A estatística da biomassa ali, vou dar um salvar, executar, ele jogou lá os valores lá dentro. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar lá no arquivinho e está aqui então a estatística básica ali da nossa área, com valor médio de 159,47 toneladas de biomassa por hectare, certo? E aqui o desvio padrão também. Feitoria, terminamos essa parte aqui de biomassa. A parte do carbono, ela vai seguir a mesma ideia da biomassa que a gente fez aqui, né, anteriormente no nosso projeto. Porém, a parte do carbono vai ser um outro site, né? A gente tem aqui o site do Map Biomas, né? Também o link está aqui embaixo. Porém, o site do Map Biomas, o pessoal ainda está construindo, né? Nessa data que eu estou gravando esse vídeo, né? Final de 2025. Ele ainda está em fase beta, em algumas, né, demonstrações ali dentro do site. Por exemplo, aqui tem a aplicação deles, né? E aí ali a gente tem a parte de solo, carbono orgânico em solo, porém ainda não faz o download. Então, tu pode vir aqui no site, né? Aqui no item 2, Online Visualization Download Platform, aqui tu tem o linkzinho, né? E aí tu verifica aqui nesse linkzinho, tu vai cair nessa tela. Baixando aqui tu tem a parte de solo, ó. Aqui ainda está em beta. Verifica aí se ainda está em beta, né? E aí tu tem aqui a parte de estoque de carbono orgânico. E aí ele vai te dar aqui já um mapa bonitinho, apresentável, né? Tu pode baixar tanto esse mapa quanto o gráfico aqui em PNG para colocar no projeto aí. Mas o que importa para nós é esses dois botões aqui embaixo, ó. Criar análise e o downloads. Vou clicar primeiro em downloads aqui. E aí aqui eu posso selecionar o território, Brasil, né? Subtema, eu vou selecionar aqui o estoque de carbono em solo. E aí todos os anos eu vou pegar aqui o último ano, né, para fazer o estudo nosso aqui. Aqui para mim ele ainda fica carregando, ele termina de carregar, mas ainda não consigo fazer o download por aqui, né? Não sei se é por causa que está ainda numa versão beta, né? Ele clica ali, eu clico aqui, ele ainda não faz o download, né? Mas o pessoal terminando aqui essa parte beta, provavelmente
esse botão aqui vai voltar a funcionar, certo? Aqui em criar análise também eu vou poder criar uma análise completa da área aqui, mas esses recursos ainda não estão funcionando, né? Como está o aviso aqui. Como que eu faço então para extrair esse negócio? Ainda em fase beta a gente tem um menu do Google Earth Engine. E aí por aqui a gente tem que fazer daí um script, rodar esse script e esperar, né, o próprio site executar a tomada de dados nossa, tem que conectar uma conta Google, né, para fazer o download dessas informações e aí jogar lá dentro do QGIS. Porém, eu já fiz isso, né, eu não vou entrar muito nessa parte aqui, eu posso fazer um vídeo específico só dessa parte do Google Engine, mas aqui embaixo vai ter ali um link do meu Google, né, com essa pasta aqui do Brasil inteiro, né, com carbono em solo do Brasil inteiro. Se eu não me engano é 2024 ou 2023 que eu baixei aqui, né. Eu fiquei um dia rodando isso aí, né. Mas está aqui embaixo o próprio site do Map Biomas, né, dessa parte aqui de descrição, e também do Google Earth Engine. Inclusive nessa parte aqui, ele explica todo o passo a passo, né, de como usar o Google Earth Engine para obter dados, aqui embaixo, ó, no item 4. E é basicamente seguir esses passos aqui, ele vai rodar lá dentro da API do Google e vai te dar daí o valor que tu quer. Inclusive está aqui a data, né, 23. Bom, feito o download então aqui dos arquivos lá do Map Biomas, eles vão ficar com essa cara aqui, ó. Né, eu tenho aqui Map Biomas Collection, Beta, né? Carbono em solo, 30 metros, level 1, 2023. Aqui foi todo o ano de 2023 que estava carregando ali o download, né? Vou pegar aqui o Brasil inteiro, vou arrastar para dentro do QGIS. E aí ele colocou aqui o raster do Brasil inteiro dentro do QGIS. Claro, eu não vou usar todos os rasters, eu vou usar só aquela parcela ali que está a nossa área de estudo, né? Mas eu arrastei aqui para dentro para a gente visualizar aí toda a informação dentro do QGIS. Né? Esse arquivo aqui, ou melhor, esses arquivos, né, são vários, eles vão estar aí no linkzinho aqui embaixo, né, para fazer o download aí, certo? Se vocês notarem, aqui se eu for desligando os rasters, né, eu tenho vários arquivos aqui, várias imagens, né, com valores ali dentro. Foi desligando aqui, para a gente deixar só o raster que a gente vai manipular aqui dentro. Bom, importei aqui, vou remover as camadas que eu não vou usar, para deixar o nosso projeto mais leve. Vou aproximar de novo aqui da nossa área de estudo e está aqui o raster total. E aí não tem mistério, vou selecionar aqui o raster do carbono em solo, vou vir em raster, extração, camada máscara. E aí aqui vou pegar a área do imóvel, vou colocar aqui o parâmetro nosso 999 e vou salvar aqui nos 3 pontinhos o nosso carbono em solo. Dou um salvar, executar, fechar. E aí aqui a gente tem, se a gente desligar a camada aqui do carbono em solo, a gente tem aqui então um raster de carbono em solo. Vou em propriedades, falsa cor, e aí aqui na falsa cor eu vou colocar, né, um oranges. Vou dar um aplicar OK, e aí a gente tem a visualização aqui do raster de carbono em solo. Da mesma forma que a biomassa, também eu posso tirar a estatística desse raster aqui. Vou dar clique em estatística da camada raster, executar, e aí aqui a gente tem a média de carbono em solo daquela região lá, né, 1.64.27, né? Detalhe que aqui já é o carbono propriamente dito. Lá a biomassa eu tenho que fazer a conversão, né, para carbono daí, certo? E basicamente a parte de carbono em solo é isso aqui.